Maravilha, então vamos começar a nossa brincadeira, vamos fazer uma revisão aí do que a gente viu, né? A gente estava conversando sobre técnicas de busca inicialmente, e a gente viu a importância de técnicas de busca, porque a gente precisa buscar alguma coisa para se a gente quiser, por exemplo, organizar, ordenar, né? E a gente teve aqui uma ordenação que a gente montou e a gente viu que a gente pode ordenar por campos numéricos, campos string, não faz diferença para a gente, né? Só muda um pouquinho quando é string por conta da técnica que a gente tem que utilizar. E a própria classe string tem lá a sua forma de ordenar, né? Então a gente viu aí que tem algumas características bem interessantes e bem legaisinhas para a gente manipular. Vamos começar a conversar e remontar isso daqui. Eu acho que vai ser interessante essa brincadeira. Só para pegar os valores, né? Eu vou pegar aqui os valores do 1,72 é a altura, né? Então eu vou pegar aqui os valores das alturas, né? Porque é ponto flutuante, só por conta disso, para a gente sair um pouquinho de inteiro, né? Mexer com uma coisa diferente. Vou copiar isso daqui, que é o que eu quero, e aí a gente vai começar um arquivo zeradinho. Vamos chamar esse cara daqui de, sei lá, ordena. Vamos ver se eu não fiz nenhum ordena, né? Não, não fiz. Pode ser. Então, vamos começar com essa ordenação aqui. Vamos montar isso daqui, vamos pegar uns dados. A gente precisa ter sempre alguma coisa para ordenar, né? Então, o que eu quero é ter esses valores aqui, né? Não é absurdamente complicado, é simplesmente isso daqui. Eu quero ter o 1,72, 1,63. Uhum. 1,56. E é isso, né? É o nosso conjuntinho de dados aqui que me interessa. Beleza, a gente vai criar um array com esses valores daqui e a gente vai querer brincar com eles, né? Aqui são as nossas alturas e a gente vai manipular essas alturas aqui de tal forma que a gente obtenha um resultado ordenado, né? Então, declarando aqui, isso aqui é double, né? Double alturas. Tá aí, declaramos um array de alturas com as nossas alturas. O meu objetivo é ordenar, colocar em ordem, né? Então eu quero verificar se isso daqui pode ficar ordenado, né? Então esse daqui é o nosso início, né? Ele começa dessa forma e o nosso objetivo é ter esse cara daqui ordenado. Então a gente quer ter as nossas alturas ordenadas. Então, o meu objetivo final é ter as alturas ordenadas. Então, eu teria que ter aqui o 1,56 aqui na frente, depois eu tenho que ter o 1,63, 1,68, depois 1,72 e 1,91. Esse é o objetivo nosso, né? Então, aqui está a ideia, né? Então, eu tenho que sair desse cara daqui para esse daqui. Existem várias possibilidades, né, de ordenação. A gente tem N algoritmos de ordenação. A gente vai começar com um algoritmo simples, chamado algoritmo por seleção. Então, o nosso objetivo aqui é utilizar o algoritmo que faz a ordenação por seleção do menor valor para que a gente consiga ordenar. Então, a técnica é: eu vou procurar o menor valor, então, eu vou olhar esses caras daqui, vou descobrir quem que é o menor valor. No caso, descobri aqui que é 1,56. E eu vou colocar ele aqui no início. E aí, o que acontece? Vai ocorrer a troca desse cara do 1,72 com 1,56.
E aí a gente vai fazendo essas trocas e vamos ver. Então, eu gostaria de mostrar passo a passo o que, que a gente vai ter que fazer, né? Então, quais são os passos, né? Então, a gente tem aqui os passos que a gente vai ter que passar, né? A gente vai começar com a seguinte ideia. Então, esse cara aqui é o nosso array. Eu vou colocar ele bem alinhadinho aqui, só para a gente ter noção das trocas que estão acontecendo, né? Vou deixar eles alinhados só para a gente poder ver certinho quando ocorre a troca. O primeiro passo, né? A primeira troca que eu vou ter. Então, aqui, a primeira ocorrência, a primeira troca. Então, a primeira troca, ele vai identificar quem que é o menor. Então, ele identificou aqui, quem que é o menor desses caras? De todos eles, então, eu pesquisando, né? Eu fazendo uma pesquisa desse cara daqui até esse cara daqui, eu descobri que esse é o menor dos valores. Então, nessa faixa que eu pesquisei, ele é o menor dos valores. E aí você fala assim, ué, mas por que eu não pesquisei o primeiro, né? Porque eu começo com a ideia que o primeiro é o menor, porque eu não tenho a comparação ainda com nenhum outro. Então, o primeiro eu não mexo, eu verifico os demais, né? E aí eu achei os dois. Então, eu vou fazer um teste, né? Então, para fazer aqui a brincadeira, o primeiro passo, né? Eu vou testar. E o que eu vou testar? Eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou verificar se 1,72 é maior que 1,56. Ou verificar se 1,56 é menor que 1,72. Eu acho que fica até mais legível dessa forma, né? Então, verificar se 1,56 é menor que 1,72. Se isso daí é verdade, o que eu faço? Eu troco os dois de lugar. Então, o primeiro passo é isso daqui. Eu fiz o teste e identifiquei, sim, eu baixei o menor, que é 1,56, e agora eu estou testando com a primeira posição. Beleza, é verdade. Então, eu vou ter que vir aqui e trocar. Aqui vai ficar 1,56 e aqui vai ficar 1,72. É esse daqui o resultado que a gente tem depois dessa primeira análise. E aí, a gente vai ter o próximo passo, né? Primeiro, segundo, né? Eu acho que passos é segundo, né? Primeiro, segundo. Não sei o que eu falei primeira, né? Mas tudo bem. Fica aí, se alguém lembrar, me explica o que eu estava pensando. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar esse daqui, esse valor daqui, deixa eu chegar lá, aqui. Esse valor daqui, eu já sei que ele é o menor de todos e ele está na primeira posição. Eu não preciso mais testar ele, né? Eu preciso testar os próximos. Então, eu vou testar os próximos valores. Então, vou testar aqui os próximos valores. E vou verificar desse daqui até o final, quem que é o menor. É isso daqui? A gente vai testar e verificar quem que é o menor desses valores. Então, quer dizer que quem que é o menor entre esses valores? Sim, ele vai verificar. Nesse caso, ele vai identificar que quem é menor é 1,63. O 1,63 foi indicado como sendo menor. E aí você fala assim, ele não vai fazer nada. Ele vai trocar ele com ele mesmo. Então ele vai colocar aqui, novamente, esse cara no mesmo lugar. Então, ele vai ter a mesma ação. Só que agora ele vai fazer um teste depois, né? Ele vai começar a testar desse cara lá para o final. E ele vai testar isso daqui. E agora ele vai identificar que 1,68 é o menor, né? Identificando que 1,68 é o menor, ele vai colocar na primeira posição agora novamente, que é essa daqui. Então, da faixa dos valores que ele testa. Então, ele vai fazer
essa troca daqui e vai ficar agora com aqui sendo 1,68 e aqui vai ficar 1,72. Ele trocou os dois de lugar. Então, esse cara agora vai testar daqui até aqui. E ele vai identificar novamente que esse último daqui é menor. E ele vai trocar novamente esse cara daqui. Então, ele vai fazer essa quinta troca. Então, aqui vai ser 1,72 e aqui vai ser 1,91. E o que acontece agora? Ele vai ter que testar esse cara? Ele precisa testar esse cara? Se você fizer isso, não tem problema. Ele vai testar esse cara e ele vai trocar ele com ele mesmo. Ou, preferencialmente, você não faz isso, né? Você ignora esse último teste. Porque o último que sobra, ele é o maior. Literalmente, ele é o maior. Então, o último que sobra, ele é o maior. E nessa brincadeira, você tem que entender as trocas que acontecem, né? Então, ele vai fazendo essa análise e vai trocando, passo a passo, o que está acontecendo ali. Então, literalmente, ele vai pegando cada parte e testando. Ele começa testando o teu vetor todo, aí ele identifica o menor, coloca aqui na primeira posição. Depois, ele não testa mais esse cara, ele testa do próximo em diante. E a mesma coisa, ele vai fazendo do próximo em diante, até chegar no último. Chegou no último, não precisa testar, porque o último realmente já vai ser o maior. É uma seleção sempre do menor. Ele vai selecionando o menor, coloca na primeira posição. Então, o primeiro menor na primeira posição, o segundo menor na segunda posição, o terceiro menor na terceira posição, o quarto menor na quarta posição, o quinto menor na quinta posição. Então, ele está fazendo aí uma ordem de selecionar os menores e ir colocando na posição. E beleza, a gente viu então que para fazer isso daí a gente precisa de algumas técnicas, né? Então, primeiro a gente tem que conseguir descobrir, por exemplo, quem que é o menor. Então, a gente vai descobrir quem que é o menor. Então, vamos fazer. Eu acho que a criação dos métodos facilita muito, porque eles são chamados várias e várias vezes, né? Então, você implementar esse código e ter que ficar chamando, remontando, recriando o código, dá muita dor de cabeça. Eu prefiro criar os métodos já para facilitar a minha vida, e por conta disso, eu acho que fica mais tranquilo. Então, primeira coisa, né? Vamos criar alguns métodos que a gente sabe que vão ser necessários aqui. Vou colocar aqui os métodos que a gente vai precisar. Primeiro, a gente vai precisar de um método para fazer impressão, né? Então, static, impressão não vai retornar nada, imprime, e a gente manda imprimir o que a gente quer. No caso, aqui a gente está trabalhando com double, então double, marcação de array, aqui são alturas, né? Alturas. Então, a gente tem aqui um método que vai imprimir nosso array. Beleza, a gente já sabe da existência desse cara. Não vou implementar ele agora, a gente vai fazer daqui a pouco. Então, aqui, a gente já sabe que ele vai ser chamado em algum momento, porque a gente vai querer ver esse cara no início. Então, aqui, imprime, e eu vou mandar imprimir o nosso array de alturas. Então, a gente vai imprimir nossas alturas aqui, né? Então, a gente vai ver como que ela ficou. A gente vai ter algum processo de ordenação aqui no meio, e depois a gente quer ver se ficou com esse formato. Então, a gente vai imprimir de novo. Então, beleza, a gente sabe que vai ter impressão aí em algum momento. Mas, além disso, a gente sabe de outras coisas que a gente vai usar. A gente já viu que, por exemplo, para a gente fazer a ordenação por seleção, a gente tem que fazer uma busca para trazer o menor valor, né? Então, a gente vai ter algum método que vai ser aqui uma static, ele, sei lá, a busca vai retornar posição, né? Eu acho que retornando posição fica legal. Retorna posição, busca, vou chamar de busca menor.
sem dizer o que é o menor que ele está buscando por enquanto. E aí a gente viu que a gente pode trabalhar com alguns parâmetros para facilitar a nossa vida, né? Então, por exemplo, né? O que eu posso passar aqui na minha busca? Eu posso dizer onde eu estou buscando. Então, eu estou buscando nas minhas alturas, no meu registro de alturas. Então, estou buscando lá nas minhas alturas. Legal. O que eu estou buscando nas alturas, né? Eu estou buscando numa determinada faixa de valor menor. Então, eu tenho aqui um inteiro que vai me trazer o início de onde eu estou pesquisando e o inteiro que vai me trazer o término de onde eu estou pesquisando, né? Então, essa aí é a nossa grande sacada, a gente saber da onde a gente está fazendo até onde. E é isso que a gente fez aqui nesse momento todo, né? Esse cara daqui eu acho que é aqui mesmo, né? É eu que estou viajando nesse cara. Tava certo, era aqui. Eu que viajei. Desculpa. Pesquisa em tudo. Isso aqui não precisa, acho que fica redundante, né? Já marcou, ele troca a posição, troca a posição. Então ele pesquisa em tudo, depois ele pesquisa numa outra parte, depois ele vai diminuindo a faixa dos valores pesquisados, até quando ele só tem um elemento para pesquisar. Então essa é a grande sacada aqui, né? Então a gente passa da onde até onde a gente quer pesquisar. Então, onde eu quero pesquisar, de onde até onde. Então, estou pesquisando onde, de onde até onde. Então, quero pesquisar em alturas da posição 0 até a última posição, quero pesquisar em alturas da posição 1 até a última, e assim por diante. Eu posso fazer aí várias montagens. E ele vai buscar o menor e vai me retornar um valor. Só para não termos problemas de quebra, return, eu vou colocar aqui um 0, só para não quebrar, porque ele retorna o inteiro. Então, se eu compilar, está tudo certo. Esse cara daqui, eu não utilizo ele para fora do nosso método, ele só é aqui. Né? Então, aqui dentro da nossa classe, ele só vai funcionar aqui dentro, então está tudo sossegado. Agora que eu tenho esse cara daqui, eu consigo dizer, então, quem que é a minha menor altura. Aí eu falo, pô, legal, minha menor altura. Quando eu acho a menor altura, então, quando eu acho a menor altura, o que eu preciso fazer mesmo? Eu preciso trocar ela com uma determinada posição. Achei a menor, eu troco ela com a posição que eu tenho que inserir ela corretamente. Então, a menor altura, a primeira menor altura, na primeira posição, a segunda menor altura, na segunda posição, e assim por diante. A gente vai fazer, então, um esquema para trocar eles de posição. Então, a gente está fazendo aqui uma troca. Static. A nossa troca só vai fazer a troca dos elementos, então, como vai fazer só as trocas dos elementos, pode ser void, troca, e aí vem a nossa implementação, né? E o que acontece aqui? A gente vai fazer a nossa troca. Então, a gente tem que dizer o seguinte, onde que eu vou fazer a troca? Então, double, alturas, eu vou fazer troca no meu array de alturas, e aí eu vou falar de onde para onde, não é? Então eu vou falar de onde que eu estou trocando para onde que eu vou colocar esse elemento, né? Aonde que eu vou trocar. Então tem a origem, destino, de onde para onde. Vou chamar de onde para onde. Fica feio. D e para. Eu acho que fica legal, ó. Então int d e int para. Então eu vou dizer aqui que vai trocar alguma posição, então vai trocar dessa posição para essa posição nesse array. Nesse array, então, vai ter uma troca dessa posição para essa posição. Então, é o nosso objetivo. Coisas que a gente falou aqui, né? Que a gente viu quem é o menor, a gente buscou o menor nessa faixa toda, aí a gente vai trocar ele com a primeira posição. Então, beleza, a gente vai fazer isso daí. Beleza, olá, bonitinho. A gente já tem lá para mostrar, para a gente buscar o menor, para a gente trocar eles de posição. E agora eu preciso fazer com que tudo isso que a gente conversou funcione de uma vez, né? Funcione tudo junto. Então, eu preciso fazer com que ele ordene. Eu vou chamar pelo nome do método de ordenação, tá bom? Então, aqui só para ficar bonitinho, vou chamar pelo nome do método de ordenação. Então, static, o método de ordenação ele só vai trocar, então não precisa retornar nada. Select
question sort. É esse cara daqui. E aí, o que acontece? Quando a gente faz um método de ordenação, e isso daí é uma boa prática, porque a gente pode, né, no futuro, a gente vai ver que vale a pena esses detalhezinhos, né? É legal dizer da onde até onde que você quer ordenar no teu array. Então, você passa o que você quer ordenar, onde vai começar e onde vai terminar a ordenação, porque você pode ter um grande conjunto de dados e você querer ordenar só um trecho. E a gente vai ver técnicas que isso daí fazem muito sentido no futuro. Então, já vamos começar desde já a treinar, moldar a nossa forma de programar e pensar para sempre inserir isso daí, né? Então, a gente vai colocar aqui o que eu quero ordenar, né? Então, eu quero ordenar minhas alturas, e elas serão ordenadas do início, que aí é uma posição que eu determino, não necessariamente é a posição zero do array, né? Eu vou determinar da onde até onde eu quero ordenar. Do início até o término. E ó que legalzinho, a gente tem aí então essa possibilidade de ordenar. Fica jóia nossa ideia aqui, a gente vai ter então só que escrever o código para isso daqui funcionar. Então a gente vai imprimir, a gente vai buscar o menor, achando o menor a gente troca ele de posição e a gente vai fazer com que isso aí aconteça no array todo de alguma forma. Então a gente vai fazer a ordenação de tudo. Simplesmente achar o menor e trocar ele de uma posição para outra não ordena nada. A gente tem que executar várias e várias vezes esse processo para finalizar. Então, a gente segmentou o nosso trabalho. Nosso trabalho, então, ficou pequenininho. Vamos resolvê-lo por partes, né? Então, vamos fazer cada uma das partes aqui para ficar mais fácil. E aí a gente tem várias possibilidades de impressão, né? Como está pequenininho, acho que dá para a gente fazer algumas brincadeiras aí bem sossegadas, né? O nosso imprime, por exemplo, a gente pode utilizar não sei, o arrays.toString. Vamos tentar aqui um arrays.toString. Vamos ver se fica legal. Arrays.toString. E aí eu quero mandar imprimir minhas alturas. Ó que legal. Simples desse jeito. Isso daqui imprime as alturas? Bom, vamos testar, né? Então, vou compilar. Aqui tem um problema. Ele não encontrou. Na minha IDE, a minha IDE não tem autocomplemente, ela não indica coisas. Mas ele falou, olha, eu não conheço esse tal de arrays. O arrays é uma classe utilitária. Ela está dentro do Java útil. Se ela está dentro do Java útil, eu tenho que importar, né? Então, vamos fazer o import dessa classe aqui. Então, import java.util.arrays. Importei a classe lá. Compilando novamente, belezinha, não tem problema nenhum mais o nosso código. Nosso código não tem muita coisa mesmo, aquela só tem um monte de comentário, né? Mas ele vai imprimir duas vezes, então deve ter duas impressões. Vamos ver como que vão sair essas impressões. Compilando, compilação bacana, com sucesso, rodando, e aí ele não mostra nada para a gente. Não ficou muito legal, alguma coisa aí está estranha. O nosso imprime não funcionou muito bem. Vamos ver o que acontece aqui desse arrays.toString, né? Vamos dar uma olhada em documentação. Tem uma classe arrays. Vamos ver como que ela funciona. Uma classe arrays, eu estou usando Java 11. E olha lá que bonitinho. Realmente fica dando Java útil, arrays. É uma classe filha de object. E aí ela tem uma classe que é utilitária. O que é uma classe utilitária? Seus métodos retornam, são todos estáticos, né? Então, retornos estáticos. Métodos estáticos significa que eu não preciso criar eu não preciso criar um objeto para poder utilizar ela. Assim como a classe math, né? Ela é uma classe utilitária. Eu não preciso criar um objeto matemática para eu poder utilizar a classe, né? Então fica aí a grande sacada para a gente brincar. E olha só aqui o que acontece. Ele tem um monte de coisas,
E aí lá no final, vamos lá para o final, que ela é grande pra caramba, ela tem um monte de opção. Olha, ainda estou na letra F, H, M, P, S. Opa, aqui, ó. Ela tem sim, ó, a possibilidade, ó, que bonitinho. Ela consegue converter, sim. Então, vamos dar uma olhada nesse cara toString com double, né? Ó, se você clicar lá, você consegue ver a documentação. Como que ele vai imprimir isso daqui, né? Ele retorna a representação desse conteúdo de array, né? Em formato string. É esse o objetivo de um método toString. E aí ele vai fazer uma representação que, quando for um array que tiver sem nenhum elemento, ele retorna uns brackets vazios, né? Então ele abre e fecha colchetes, fica ali os colchetes vazios. Isso daí é uma possibilidade bem interessante, ó, fica legal isso daí. Quando tem valor, ele vai preenchendo com os valores. Vamos ver agora como que a gente pode utilizar esse cara daqui e ver o que, que acontece, né? Ele é o toString do arrays, então é arrays.toString, e você passa o teu array de double. Vamos ver lá o que, que aconteceu para não imprimir. A gente tem lá o imprime, recebe alturas. Beleza, vamos ver aqui. Alturas no plural, alturas no plural, alturas tá aqui. Declaração de array bonitinho, imprime alturas. Vamos compilar esse cara, ver se tem alguma coisa de um problema, né? E rodar. Não sei por que que não aparece. Falei, ixi, deu zica de alguma forma. Alturas, alturas, alturas e alturas. Estou fazendo. Sim, é óbvio, né? Aí, eu falo, de vez em quando eu fico velho, né? Por que que não imprime, né? Porque ele retorna uma string, né? Se eu não fizer nada com essa string, nada será feito. Ai, ai, o dia foi longo. Hoje eu comecei muito cedo. Ai, ai, é óbvio. Você tem que imprimir. Se não imprimir, não imprime, né? System.out.println. Fala para mim, Cristóvão. Vai se aposentar que você tá ficando velho, né? Agora funciona bonito lá. A impressãozinha fica legal, né? E aí ele imprimiu duas Professor, vezes. Diga. Fala, mas por Luquinha. que ele não deu erro? Ele não dá erro porque você está retornando uma string. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso não é erro. Só falta ser impresso, né? Imprimido dói também. Nossa, hoje eu tô difícil, né? Imprimido, não colocar o negócio, hoje tá difícil. Porque eu só tava jogando um valor, né? Então tem um valor aleatório ali, acabou. Aí não faz nada, né? Aí eu preciso jogar isso aí numa impressão, aí funciona. Se eu jogar ele para imprimir, vai sair bonitinho. Aí faltava o System Out Print ali para poder ver a nossa saída, porque ele transforma para string. String não é saída, é valor, né? Então eu preciso mandar imprimir. Faltava aí um print. Foi burrada minha, desculpa. Beleza, a gente já fez aí a nossa impressão, né? Impressão em uma linha. Acho bacana, funciona bem. Você poderia utilizar. Ah, é que eu comecei 6 horas da manhã hoje. Literalmente 6 horas da manhã eu estava trabalhando. Eu fiz uma migração hoje bem grande de um PABX, aí foi meio tenso e eu tô direto desde lá. Aí eu tô meio cansado, faz parte. Mas isso não é desculpa, né? Vamos em frente. Vamos agora fazer o processo de buscar o menor, né? Vamos buscar o menor. Como que eu vou buscar o menor? Vamos parar e pensar um pouco. Olha, eu quero buscar o menor do array. Bem, eu tenho que começar com aquela ideia, né? O primeiro elemento que eu vou pegar, ele é o meu menor de todos, né? Então eu vou declarar aqui, ó, int menor. Ele não pode ser zero, porque zero eu estou insistindo e fixando que a primeira posição é a zero. E não é a posição zero, ele pode buscar a partir da 1, a partir da 2, a partir da 3. Então, a menor posição é a minha posição inicial. Então, o meu início é a minha menor posição. Então, beleza, agora sim. E ao final, eu vou retornar esse menor, né? Ah, joia. Então, aqui eu começo com o meu primeiro elemento lá no início, depois eu vou retornar o menor.
Olha a mãozinha do tio, acompanha. Posição 0. Se eu for de 0 até a posição 4, olha só, 0, 1, 2, 3, 4. Eu posso pesquisar isso daqui. Se eu estou falando que essa daqui é a minha menor, eu vou ter que ainda iterar as outras, né? Vou ter que fazer um laço para as outras. Eu preciso comparar ele com ele mesmo? Não. Então eu posso pular essa posição. E eu faço um laço para isso daqui. Então, beleza, a gente vai ter um laço aqui, já é sabido disso. Então a gente vai fazer o laço. E o nosso laço aqui vai ter um int posição atual, começando em algum lugar. E a gente vai até essa posição atual, sendo menor que alguma coisa, e a gente vai incrementar, né, de 1 em 1. Então, a atual mais mais. Beleza. Agora, o que acontece? Qual que é o meu início? O meu início é o início, né? É o início? Não pode ser o início, porque o início já está aqui sendo utilizado. Ele tem que ser o início mais 1. Olha lá, meu início é esse. Eu tenho que começar nesse cara. Então, meu início mais 1. Estou indo para a próxima posição. E eu vou até o tamanho do meu array? Não, eu não vou até o tamanho do meu array, porque eu posso não querer ir até o final. Eu vou até o término. Então, eu vou até o término. Beleza, aí, ó. Agora ficou legal. A gente vai dizer que a primeira posição é a menor. Ele vai testar da próxima até o término. E ele vai fazer os testes para verificar qual que é menor. E como que eu testo se uma coisa é menor que outra? Se uma coisa é menor que outra? É um if, né? Fazendo um teste, um if, se. Então, beleza, a gente vai fazer um teste aqui. E o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar as posições, né? Os valores das posições e comparar. Então, eu tenho que fazer um teste para verificar se alturas na posição atual, se essa daqui for menor que alturas na posição menor. É isso? É, menor. Tá aí, comparei os dois. Vou colocar uns espacinhos aqui para vocês poderem enxergar todos os... Porque senão pode confundir, algumas pessoas já falaram para mim, em tela pequena pode confundir, né? Vamos colocar alguns espaços aqui. Lembro que não é necessário esses espaços, é somente para vocês poderem visualizar melhor e não esquecer de nenhuma parte, né? Então, olha só. Se a altura que eu estou verificando é menor que a menor altura que eu tenho, então a menor altura passa a ser atual. Então, a gente fala que a menor altura passa a ser a atual. Acabou, a gente achou a menor agora, perfeitinho. E a gente já está retornando a menor altura aqui, ó lá, a gente retorna a menor altura aqui. Então, se eu compilar esse cara, você vai ver que vou lá, compilado com sucesso, dessa vez o cansaço não me atrapalhou, não, deu certo, viu, Derek? Funcionou. Legal, a gente conseguiu achar a menor das posições. Então, eu começando lá, imaginando aqui o nosso array. A primeira posição, eu estou falando que ela é a menor. Agora foi, ó, agora tá aí, ó, chique. É a menor posição, então eu tenho que testar da próxima até o final. Então, eu vou testar da próxima. Então, esse cara aqui é o início, esse aqui é o início mais 1, correto? Início, início mais 1. E aí ele vai testar até o final. Belezinha, vai testar até o término. E eu vou incrementando de 1 em 1. E aí, o que eu quero testar? Eu quero testar se essa posição que eu estou vendo aqui atual, se é menor que essa. Se é menor, eu troco as duas de lugar. E aí fica muito bem também. Faz parte, né, Dédrico? Faz parte. E aí a gente consegue. Se for menor, eu troco as duas de lugar. Simples. Até agora, eu só estou transformando em código aquilo que eu falei aqui em cima. Então, olha lá. Ele vai testar tudo isso daqui. Como que ele testa isso daqui? Ele pega... Então, se ele vai testar, ele vai pegar essa primeira. Ele guarda essa primeira. Aí ele verifica essa, e aí ele verifica essa, depois verifica essa e verifica essa. Só que cada verificação, o meu for está nisso daqui, né? Ó. Ele está fazendo um for nessa parte e o meu início é isso daqui. Então, se a gente copiar esses valores, né? Vou copiar lá para dentro do método e colocar aqui para a gente brincar um pouco, né? Olha lá, a gente vai ter aqui, ó. Isso daqui que vai passar no meu array.
O meu início, ele vai ser a posição 0. Por exemplo, se eu for pesquisar, né, aqui, da posição 0 até o tamanho do array, né? O array ele é de tamanho 5, então menor que o tamanho do array. Por isso, tamanho 5. 0, 1, 2, Professor, 3, não é 4. 4? Ele vai de 0 a 4. O tamanho é 5. 5 elementos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou pesquisando incluso, excluso. Ou seja, menor que 5, que é o que a gente fez aqui, né? Olha lá, menor que o término. Se eu quisesse fazer até 4, né? Esse cara aqui fosse a última posição, fosse a posição 4, né? O que eu teria que fazer? Menor igual. Aí eu teria que fazer aqui até o menor igual, e esse cara não ser 5, esse cara ser 4. Mas estou fazendo tamanho do array, né? Para a gente poder ver aí, que normalmente é o que a gente usa, né? A gente vai fazer nesse esquema. Então, por isso do menor, por isso do 5. Aqui, se a gente for imaginar, né, lá os intervalos, ele é fechado nesse cara daqui. Então, o intervalo fechado aqui, e aqui a gente tem um intervalo aberto, né? Então, é o menor. Volta que eu fiz coisa errada aqui. Já entendi o que eu fiz de errado. Opa. Olha lá, intervalo fechado no início, intervalo aberto no 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. O 5 não entra. Então, a gente está testando aqui 0, 1, 2, 3, 4. Tamanho 5. Então, são 5 elementos. Então, beleza. Quem que é esse início daqui, né? O início, eu não vou colocar a posição, que a posição é a 0, que a gente sabe, né? Que ele está começando aqui no 0. Eu vou colocar o valor que ele está nesse exato momento. Nesse exato momento, o início aqui, ele está com um determinado valor. Qual que é o valor? 1,72. Posição 0, né? Ele está apontando para esse cara daqui. O início está sendo apontado para a posição 0, aqui é 0, então ele está indicando o valor de 1,72 ali. E aí eu vou iniciar da próxima posição. Qual que é a próxima posição? Estou iniciando dessa posição daqui, da 1,63. Então, ó, aqui ele vai iniciar da comparação da posição 1, ou seja, o que tem a representação do valor 1,63, e ele vai até quando, né? Ele vai até quando a posição atual for menor que o término, ou seja, ele vai até 1,68. Ele vai lá até 1,68. É isso daí que ele vai fazer. Lembre-se, é número 0, 1, 2, 3, 4, né? São os valores. Eu estou colocando os valores que esses índices representam no array, né? Para a gente ver. Olha lá, ele começa a comparar da 1,72 e ele vai desse ponto até esse ponto. Então, ele vai pegar esse cara daqui e vai desse ponto até esse ponto. É isso daí que ele vai fazer. Então, aqui é um D e um até, né? Então, de 1,63 a 1,68 posições, né? Ele vai fazer dessa faixa daqui. E aí ele começa a fazer o teste. Ele vem aqui e cai para fazer o teste. Ele vai testar a altura atual. Quem que é a altura atual? Ele vai pegar a altura atual, é o 1,63. Então ele vai pegar aqui, ó, testar se o 1,63 se é menor que a menor das alturas. Quem que é a menor das alturas? 1,72. Então ele vai comparar aqui, ó. É menor que 1,72? É menor. Se é menor, ele vai fazer a troca. Só que ele vai trocar o quê? Esse cara está com o valor do índice 0, esse aqui está com o valor do índice 1. Então ele vai jogar 1 para dentro daqui do menor. Quer dizer que a posição 1 é menor que a posição 0. Então ele vai fazer isso daqui para a gente. Então, legal, ele vai achar esse cara. Ou seja, aqui no final, né? No final, o menor vai ficar valendo, por enquanto, 1,63. É isso daí que vai acontecer. Aí o que, que acontece? Ocorre um incremento de posição, né? Ele trocou. Só que esses valores mudaram. E aí esses valores mudaram de alguma forma. O que, que aconteceu aqui? Na segunda iteração, na segunda vez, na segunda passada, eu não tenho mais o valor 1,63 aqui. Eu tenho o valor 1,63 aqui, né? Ele está achando ele lá no primeiro lugar. Então, ele fez, perdão, ele não trocou ainda, né? Ele fez o seguinte, ele achou esse cara como menor, ele está destacando ele, né?
Inicialmente era esse daqui o nosso menor. Deixa eu colocar aqui, ó, nosso menor. Agora ele achou esse cara aqui como sendo o nosso menor. Ele precisa ainda passar para o próximo. Então ele vai analisar agora o próximo. Quem que é o próximo valor que ele tem que analisar? O 56, né? Ele vai agora analisar, porque ele incrementou aqui. Então ele vai fazer o teste agora. A posição atual está apontando para 1,56. E a gente tem como menor altura 1,63. E ele vai comparar. 1,56 é menor? É. Se é, a gente troca. Então aqui vai valer 1,56 no final. Lembrando que é índice, né? É 0, 1, 2, 3. Eu estou colocando o valor para a gente visualizar. Aí ele vai fazer essa troca. Esse cara deixou de ser o menor. Agora, quem é o menor é esse cara daqui. E aí ele achou esse cara como sendo menor. E aí agora ele vai incrementar, ele vai para 1,91. Então 1,91. E aí ele vai testar. Atual agora é 1,91. Ele vai testar para verificar se ela é menor que 1,56, que é a menor que eu tenho guardado. É menor? Não é. Então isso aqui ainda continua. Então ele repete isso daqui mais uma vez. Ele continua com essa marcação daqui, né? E agora ele vai analisar o 1,68. Então ele vai incrementar esse cara daqui para 1,68. E aí ele vai testar 1,68. É menor que 1,56? Não, não é menor. Ele vai manter isso daqui. E mais uma vez ele vai passar por esse array, né? Mantendo sem ter nenhuma alteração de seleção. No final das contas, ele retorna esse valor como sendo um valor menor. E aí a gente tem o menor dos valores. Legal, a gente tem o menor dos valores. É isso daí que vai acontecer no processo para ele identificar quem que é o menor. Então, se eu mandar ele buscar o menor da posição 0 até o tamanho do array, ele tem que buscar para mim a posição 0, 1, 2. Ele tem que devolver o valor 2 para mim. Vamos só testar para ver se ele está retornando o valor 2. Se ele estiver retornando o valor 2, realmente faz parte, né? Tá certo, a gente está feliz da vida. Então vamos ver aqui se a gente consegue agora identificar quem que é o menor, né? Vamos imprimir isso daqui. Vou criar uma variável aqui menor. E a gente vai lá, busca menor. A gente vai passar a nossa alturas, as nossas alturas. Vai começar na posição 0 e vai até alturas, ponto, seu tamanho. E aí eu quero imprimir isso daqui. System.out.print ln. E eu quero imprimir aqui a menor altura. Só vai mostrar isso aí, uma linha com isso daí. Essa indicação daqui vai trazer a posição aonde tem a menor altura. Qual que é a posição? 0, 1, 2. Então aqui ele vai ter que retornar para a gente 2. É isso daí que ele vai ter que fazer. Então vamos ver se ele vai retornar 2 para a gente. Compilou, executou. Ó lá, vou até aumentar para ninguém dizer que não enxergou. Ó, o 2 lá, o 2, né? Posição 2 é a menor posição. Então, se eu pesquisar todo esse conjunto de dados, o menor valor é quem está na posição 2 no meu array. Eu posso ver isso daí de uma forma um pouco mais bonitinha, né? Vamos colocar aqui um. E eu quero agora alturas na posição menor. Só vou pular uma linha aqui para ficar um pouco mais legível, né? Vai ficar aqui 2, e aí ele vai mostrar 1,56, né? Então, ó, compilando, executando, 2, vai mostrar ali 1,56. Então, posição de índice 2, o índice 2, 0, 1, 2, né? Então, do meio, 1,56. Então, aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. É 1,56. Perfeito. Ele conseguiu achar o menor na faixa dos valores que eu quero. Só para a gente fazer um teste, né? Para a gente verificar aqui. E se eu colocasse, por exemplo, uma faixa diferente, né?
se eu colocasse do 0 até o 3. Então, do 0 ao 3, ele vai checar esses dois daqui. Ele vai ter que trazer um. Então, eu vou colocar aqui do 0 até o 3, beleza? Só para a gente testar se ele vai trazer esse cara daqui. Então, compilou, executou, e olha lá, ele trouxe... Ixi, não ficou legal. Do 0 até o 3... Ah, tá. 0, 1, 2, 3. É aqui, tem que ser do 2. Agora vai dar certo. Olha lá, 1,63. Porque ele testou esses dois daqui, né? Então, 0, 1, 2 está excluso. Então, ele está testando esse cara daqui. Então, ele consegue testar essa faixa de valores. Isso daqui que é a grande sacada nossa, né? A gente consegue testar faixas de valores. Então, dentro do nosso array, a gente pode ir de um pedaço até outro pedaço. Então, a gente consegue fazer isso daí. Então, é muito importante a gente descobrir, então, quem que é o menor. A gente consegue descobrir. Essa brincadeira daqui está funcional, está tudo certo. Se você começar na posição 0 e terminar na posição 1 do jeito que a gente está fazendo, ele vai fazer somente a análise do 1,72. Logo, a resposta vai ser 1,72. Se você fizer até 2, porque aqui você tem que imaginar, ó, é 0, 1, 2. A gente faz intervalo aberto no 2, ou seja, esse cara não iria entrar somente esses dois valores. Aí seria 1,63, que foi exatamente ali o teste que eu fiz, né? Alturas 0 e 2, né? Ele retorna exatamente isso daí. Beleza, Luquinha? Professor, não estou entendendo uma coisa. Diga. Não estou entendendo por que precisa do mais um no código. Eu acho que é isso que... É isso? Não precisa Que a do mais um no posição, ela código. sempre... Não precisa. Eu Não, fiz não é dessa forma porque eu quero utilizar o tamanho caso... do array como final, entendeu? Não. Qual que é o tamanho do array? 5, né? 5. Quais são os índices do array? Ele vai de quanto até quanto? Vai até 5? Ele vai até 4. Por quê? Ele começa na posição 0. Ó, usa a mão. A mão é sempre legal, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem tamanho 5, mas ele vai de 0 a 4. Se eu utilizar o tamanho 5, eu vou conseguir. Eu pego o tamanho do array de 0 até o tamanho dele, só que eu não uso, porque o 5 não existe, tá aqui o 5. Então tem que ser menor que o tamanho. É por conta disso. É porque ele, bendito, começa no 0, ele não começa no 1. Então, mas por que então o término na posição 1 é o 1,72? Por que, que o término na posição 1 é 1,72? Por conta disso, ó. Não é intervalo fechado no primeiro e aberto no segundo? Que eu falei aqui para você, olha aqui, ó. Intervalo fechado no primeiro e aberto no segundo, correto? Se é aberto, se isso daqui é aberto, ele vai, na verdade, até 4. Então, ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4. Se ele for até 1 aqui, o intervalo é aberto, ele só vai pegar o primeiro elemento. É por conta disso. É porque ele só pega o primeiro elemento aqui, ó. Já que o 1 é aberto, ele não conta. Quem está aqui não conta. É sempre o anterior a ele. Então, se é 1, quem que é o anterior a ele? 0. Então, ele vai de 0 a 0. Se é 5, quem que é o anterior a ele? 4. Vai de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. Se eu for de 0 a 1, quantos elementos eu tenho? 1. Porque o 1 não conta. É sempre menor que aquele de lá. Eu estou fazendo com menor que o tamanho. Por quê? Porque eu quero usar o tamanho, senão eu tenho que pegar e colocar um igual aqui, né? Aí eu vou ter que colocar o igual para lembrar. E aí eu tenho que verificar sempre na hora de passar o tamanho. Se eu passar o tamanho, eu tenho que subtrair um. E aí sempre vai dar o problema. Se eu for fazer essa chamada, por exemplo, né? Só voltando aqui. Cadê?
aqui. Se eu tivesse que fazer essa chamada de ordenação, se fosse com igual lá, né, para a gente contar, eu teria que fazer o -1 aqui. E eu não quero fazer o -1 aqui, só por conta disso. Se você quiser fazer, não tem problema, também funcionará numa boa. Só que aí você tem que vir aqui e alterar, né? Ele não pode ser mais menor, ele tem que ser menor igual. Aí funciona. Então aqui o menor igual, você vai estar contando aqui que é a altura -1. Então você está fazendo de 0 até 4, intervalo fechado. Então ele vai do 0 até o 4. Então do 0 ao 4, então vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4. São 5 elementos, perfeito. Você passou o array todo. Mas eu não quero passar esse -1 aqui. Se eu não quero passar esse -1 aqui, só por uma questão de não querer, para ficar mais fácil, eu vou tirar esse igual daqui. E aí funciona do mesmo jeito. Tanto faz uma forma ou outra, você vai chegar no mesmo resultado, não tem problema nenhum. Se você colocar o igual aqui, tem que tirar 1 lá em cima. Se você não colocar o -1 lá em cima, você não usa o igual aqui embaixo. E aí fechou no processo. Só tem que lembrar, se você está usando intervalo fechado, ou intervalo fechado, intervalo aberto, né? Então, é simplesmente isso daí que você tem que saber. Ou é intervalo fechado no final, ou intervalo aberto no final. Eu estou fazendo com intervalo aberto no final. Ou seja, é menor que o valor que está sendo apresentado. Se fosse com intervalo fechado, era menor ou igual ao valor que estava sendo apresentado ali. Só por conta disso. Entendeu? Acho que sim. Desenha. Lembra que a gente conversou? Colocar no papel, desenhar as posições, ver, é a única forma de você visualizar. Então parece que é bobeira, mas a gente precisa mesmo de papel aqui. Como eu não tenho uma lousa, eu tento fazer aqui no modo texto mesmo. Mas um papel ajuda pra caramba para poder identificar esse que conta e o que não conta. O que eu estou lembrando sempre para você é, eu estou trabalhando com intervalo aberto. Então, quando é intervalo aberto, isso daqui, na verdade, é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, né? Olha lá. Opa, 4. Cliquei errado. 5 aberto nos inteiros, né? É a mesma coisa que 4 fechado. Então, é intervalo, é lá da matemática mesmo, os intervalinhos que a gente brinca de conjuntos, né? Porque o array nada mais é do que um arranjo, do que um conjunto, né? Então, a gente consegue lidar dessa forma. Eu estou lidando com as posições dessa forma para não precisar ser intervalo fechado, para poder utilizar literalmente o tamanho do array, né? Senão eu não consigo utilizar o tamanho do array, eu vou ter que passar -1. E é só por questão de comodidade não querer fazer isso. Escrevo menos, né? É menos ou igual, -1, e eu não tenho que ficar me preocupando, porque senão eu vou estourar o tamanho do array, se eu esquecer de colocar um igual lá, ou esquecer de colocar um -1. Então, só por conta disso, eu sempre faço intervalo aberto, para ficar tudo no padrãozão. Como a gente sempre fez, né? Então, a gente vai fazer a impressão de um vetor. A gente vai da posição 0 até o tamanho do array, então até menor que o tamanho do array. Então, é sempre isso daí que a gente faz. Lembra lá dos nossos for, né? Se a gente quiser fazer um for, a gente vai fazer for. Por exemplo, int i começando na posição 0, né? I começando na posição 0, i menor que o meu array ponto seu tamanho, e mais. É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. E aí o que acontece? Eu estou usando o tamanho do array. É a mesma coisa, só que eu estou substituindo isso aqui por variáveis. E aí as minhas variáveis se chama término. E é por conta disso. Então, aqui seria como se eu tivesse declarado, por exemplo, int término igual a array ponto seu tamanho. Peguei lá o tamanho do array. Agora aqui, eu não vou mais até o length, eu vou até o término. Foi isso daí que aconteceu ali no método. É literalmente isso daqui. É essa passagem que está acontecendo. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Diga, Gabriel. Eu estou entendendo o que o senhor está fazendo, mas eu não entendi aquela parada que o senhor falou, que o senhor falou de começar aberto e terminar fechado, começar fechado. Lembra do esquema de conjunto? Então, por exemplo, isso aí é da matemática. Ó. Lembra lá da matemática. Quando eu falo assim, olha,
Isso aqui começa fechado e termina fechado. Se eu fizer, por exemplo, 0 até, vou colocar aqui, 4. O que a gente tem aqui dentro, né? A gente tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4, incluso, tanto o início como o fim. Mas e se eu fizer assim, 0 até 4, só que eu estou fazendo o intervalo aberto, não mais fechado? O que eu vou ter? Vou ter o 0, vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3. O 4 não entra, é intervalo aberto. Então, é isso que significa intervalo aberto, mas isso é uma linguagem técnica, professor? Matemática, né? Matemática é uma teoria de conjuntos, né? Literalmente. Eu odeio matemática. Só gosto de programar. Tem alguma coisa errada, porque programação é matemática. Então, eu gosto de matemática, sim. Eu só não gosto de algumas coisas, tipo cálculo. Cálculo, eu entendo você, tem algumas coisas que são meio pesadas, mas beleza. Mas é isso daqui, é da matemática, porque o que acontece? Quando eu falo para você que um array tem tamanho 5, ele vai de 0 a 4, porque ele começa no 0, né? Então, Sim. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser utilizar o tamanho do array, o tamanho do array não é 5? Sim, Então, senhor, 5. olha lá a sacada. Fica igual. Entendi, É para ser professor. igual. Entendi. Então, quer dizer que Eu fechado no 0, assim... fechado no 4, é igual fechado no 0, aberto no 5, entendeu? Entendi. Porque o método traz para mim, né, o método length, né, o atributo length do array traz para mim o tamanho dele. O tamanho dele é a última posição mais 1 sempre. Então, se o array tem o último elemento está na posição 7, quer dizer que ele vai de 0 a 7, ou seja, tem 8 elementos. Por Tudo isso bem. que eu estou fazendo esse esquema. O senhor representa isso no código na hora de colocar o sinalzinho lá, né? É isso daqui, ó. É esse bendito do sinal. É menor, não vai até ele. Vai até antes dele. Esse menor representa o aberto. Exatamente. Se eu colocasse aqui menor ou igual, esse cara daqui não pode ser o tamanho do array. Teria que ser o tamanho do array menos 1. Menos 1. Entendi, Por quê? professor. Porque Agora tem que dar 4, olha lá. Tem que dar 4. Faz Então todo tem que sentido pegar do o mundo, tamanho do array menos 1. Sim, então. Eu só estava tentando associar essa linguagem que o senhor essa linguagem matemática que o senhor estava usando com a lógica da programação, que no caso eu só entendo a lógica e não entendo a linguagem matemática. Beleza aí, ó. Se você entendeu isso, tô feliz da vida, cara. Mais uma coisa aí, ó. Vamos colocar mais um ponto positivo aí, ó. Aprendeu mais uma aí, ficou legal. É por conta disso, ó. É literalmente aqui, se você for imaginar, as posições do array, né? Então eu tô falando aonde, aqui é o nosso for, né? Aonde ele começa e aonde ele termina. Se eu colocar intervalo fechado, né? Que ele vai até a última posição, vai da primeira até a última, do 0 até o 4. Eu tenho que ir até o 4, eu não posso ir até o 5. Só que o meu término, eu estou recebendo como sendo o tamanho do array. O tamanho do array é 5. Aí dá aquela bendita exceção do array index out of bounds, que é um saco, né? Então, para não ter essa exceção, é isso daí que eu faço. Eu opto sempre por essa daqui de baixo por uma questão logística. Cara, eu vou ter que escrever menos, vou ter que mover minha mão menos, então eu não vou escrever esse menos 1 e eu não vou escrever esse igual. Né? Só vai ficar o menorzinho aqui, só por conta disso. É simplesmente por conta disso. Isso pode fazer diferença se a gente começar a levar em consideração o número da contagem, né, professor? No caso, o número do array. Se eu precisar que ele comece com 1, aí a gente não vai mais poder escolher uma lógica. A gente vai ter que usar uma lógica dessa matemática que se associa dentro. Exatamente. O que eu estou fazendo é o seguinte: esse aqui não é o início do meu array? Já que é o início dele, eu criei uma outra variável aqui, ó, int e início, que a gente passou como parâmetro lá no nosso método, né? E ela está começando com 0 lá, porque eu passei esses valores aqui, ó. Cadê? 0 e o tamanho do array. Então, ele vai do 0 até lá. Esse cara aqui agora tem que ser início. Tem que ser início. Só que aí o que acontece? Se eu mudar isso aqui para 1,
ele tem que mudar também. Então, ele vai fazer do 1 até lá aquele trecho. Então, ele não vai ter mais esse 0. Ele vai fazer isso daqui. Certo. E são as posições. Literalmente, eu estou falando da posição do array mesmo. Ó, posição 1, 2, 3 e 4. É isso que ele está contando. Então, novamente, se você... Se a gente fizer... Oi? Desculpa, senhor. Pois não, pode falar. Pode falar. Se a gente fizer dessa forma, o início ele já vai entrar na contagem dentro do for valendo 2, né? Então a gente já não pode respeitar uma contagem dele mais fazendo dessa forma. Exatamente. É essa grande sacada desse esqueminha daqui. É o que a gente sempre fez de array, né? De manipulação, só que eu estou substituindo as variáveis para ficar mais fácil e eu poder passar qualquer valor que eu quiser. Porque o esquema todo da nossa ordenação é baseado nos trechos que eu busco, né? Eu busco em tudo, eu busco em quase tudo, da metade para o final, um pedacinho, e aí eu não busco mais. Então começa a ficar... eu não busco mais, é perfeito, né? Aí você começa a ver que você consegue resolver bacana isso daí. Começa a diminuir as coisas que você vai fazendo. Você substitui por variável e vai usando, e aí fica genérica a utilização, né? Então eu não preciso dizer que vai do 1 ao 5, do 2 ao 5, do 4 ao 5, do 5 ao 5. Não preciso. Eu uso as variáveis justamente para eu poder jogar lá num laço depois e resolver minha vida dessa forma, entendeu? É a grande sacada aí para facilitar o tchan do bagulho. Entendi, professor. Esclareceu todas as minhas dúvidas. Show de bola, fico satisfeito, meu. Fico muito satisfeito. Vou tirar esse cara daqui, porque ele não faz parte do nosso código, foi só para a exemplificação, né? Deixar esse cara aqui. E aí agora a gente fez o nosso busca menor. Aí a gente vai fazer uma troca, né? Trocar alguma coisa de uma posição para outra. Trocar uma coisa de um lugar para o outro é sempre uma brincadeira bem interessante. Você tem que lembrar que você não consegue jogar uma coisa para outra e a outra para uma. Você não consegue inverter as duas. No Java ele não tem essa ferramenta de troca esses dois de lugar. Se ele tivesse, com certeza, por debaixo dos panos, tem aí um repositório temporário para ele pegar, jogar um para cá, coloca o outro aqui, pega desse cara e coloca aqui, né? Ele teria essa jogada aí no final. Então, a gente faz uma troca bem simplificada aí para facilitar a vida. Então, tem formas de trocar que você pode fazer a troca utilizando as duas variáveis de origem, duas variáveis temporárias, né? Porque aí você pega os valores que estão aqui, você coloca aqui, aí você inverte e devolve, né? Inverte na posição contrária. Ou você utilizar uma variável temporária, né? Aí você pode, ao invés de duas, usar uma. Pega esse valor, coloca aqui. Aí esse valor daqui, você passa para cá. Agora você pega esse valor e volta para lá. E aí você faz essa brincadeira de um vai para o outro e volta para um. Então é bem bacana também. Economiza. Eu vou fazer da forma mais ostentosa, gastando variável, porque eu acho que é mais fácil. Então vamos começar com a brincadeira aqui, né? Então, inicialmente, o que rola? Eu preciso guardar o valor do D, né? Então vamos colocar aqui int. Altura D. Vou chamar de altura D, né? Altura D, eu acho que fica legal. Altura D. E aí, não é int, né? É double, perdão. Porque o nosso array é double. Esse cara vai receber aqui a altura na posição D, né? Ele vai receber esse cara aqui. E eu vou declarar uma outra variável chamada altura para. Então, a gente vai colocar aqui alturas na posição para. Então, só para ficar mais organizadinho, né, visível, está aqui. Então, eu estou guardando esses valores. Então, eu quero trocar dessa posição para essa posição. Eu fiz uma cópia para duas variáveis para me ajudar. Agora, o que acontece? Eu preciso inverter a posição delas e devolver para os locais. Ou seja, o altura para vai ser atribuído para a posição D e o altura D vai ser atribuído para a posição para. A posição destino, né? Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, aqui a gente vai ter os nossos altura
alturas de... E a gente vai ter aqui o alturas para. Ó, eu acho que assim vai ficar mais bonito. Deveria fazer assim aqui também. Olha, vai ficar bonito. Meu toque fica tão satisfeito quando eu faço essas coisas que é um absurdo. Esse cara aqui recebe a altura para, e esse daqui recebe a altura de. Trocado os dois de posição. Simples assim. Eu peguei um, joguei para uma variável aqui, inverti as variáveis, devolvi para o mesmo local. Então eu pego esse cara aqui, coloco aqui, inverto eles e devolvo para cá invertido, entendeu? É isso que a gente está fazendo aqui na nossa troca. E aí a gente consegue fazer essa troca de uma forma bem facinho. Aí se tiver muito confuso, né, você pode pensar assim, ó. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Você declarar aqui, ó, int a valendo 10. Int b valendo 20. E aí eu quero que no final o valor de A seja 20 e o valor de B seja 10. Eu quero inverter esses dois. Como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável temporária. Então, olha lá, a gente criou a nossa variável temporária, int C, vai receber o A. Beleza? E aqui eu criei, ó, int D vai receber o B. Aí depois eu falei assim, ó, o A vai receber o D e o B vai receber o C. Está invertido os dois de posição. Esse é um teste muito bom para ser feito. Aí, ó, esse daqui fica um codiguinho bacana. Aqui a gente tem a declaração do nosso valor inicial, né, que veio aqui pelo array, né, e as posições. E aqui a gente tem o restante do código, que é exatamente essas 4 linhas daqui, né? A gente tem lá o D e o para, e ele está aqui, ó, declarado as variáveis temporárias que a gente está utilizando. Diga, Luquinha, você está com a mão levantada, por favor? Professor, Pois não. no caso, então, você criou duas coisas, né? Para você conseguir trocar para os valores não dar conflito? Para ficar mais fácil. Pode fazer com uma. Se lembra que a gente conversou na aula passada? Dá para fazer com uma. Porque a gente vai jogar para uma temporária e a gente vai pegar e fazer a troca, né, desses valores. Então, quando eu tenho duas coisas e um temporário só, eu tenho que armazenar. Então, eu guardei aqui, ó, peguei esse cara aqui de cima e guardei o valor. Eu jogo esse para cima, porque eu tenho a cópia do valor dele. E depois eu jogo esse aqui para baixo. Eu fiz a troca. Posso fazer isso daí. Se for agora, por exemplo, para fazer a troca, né, imaginando novamente, com uma variável só, seria algo nessa ideia, né? Vou declarar aqui novamente, olha lá, o A está igual a 10 e o B está igual a 20. Eu quero trocar esses dois de posição, né? Colocar o 10 no B e o 20 no A. Vou declarar aqui uma variável temporária, então int temporário, e aí eu vou jogar, por exemplo, o valor de A para ele. Joguei o valor de A lá para dentro dele. Então eu tenho uma cópia do valor do A. Então, se eu perder o valor de A, não tem problema. Então, o que eu posso falar? Já que eu tenho uma cópia do valor do A, o A pode receber o B numa boa, sem problema nenhum. E depois, o B recebe o meu temporário, né? B recebe meu temporário. Tá aí, a troca feita. Você pode fazer dessa forma também. Você utiliza uma variável só. Tranquilo. Que é a mesma coisa aqui. Você pode fazer isso aqui com duas variáveis temporárias, né? Uma, duas, ou pode fazer com uma só. E aí é só seguir a mesma regrinha daqui. Vai funcionar exatamente igual. Vai trocar os dois de lugar. Aqui não tem enrosco. É o basicão mesmo da gente trocar. Para ficar mais fácil, estou utilizando duas. Só para ficar mais fácil. Literalmente para ficar mais fácil. Que eu disse para vocês, eu não quero complicar o bagulho, quero deixar o mais simples possível. Estou utilizando duas variáveis. Se você for ver visualmente, é isso daqui, ó. Eu tenho dois valores aqui, eu tenho duas variáveis. Copio esses valores para cá. Elas estão exatamente a de cima com a de cima, a de baixo com a de baixo. O que eu faço? Eu inverto isso daqui depois e devolvo para cá. Aí ele trocou o valor. É literalmente isso que eu estou fazendo aqui. Olha lá, se você olhar ali as variáveis declaradas, né? Então, o A
está em cima, o B está embaixo. O C está em cima, o D está embaixo. Estou fazendo uma cópia dos valores. Depois eu inverto e jogo de volta. E aí está feita ali a troca. Literalmente feita a troca dessa forma de posição. Aí o nosso troca funcionou bonitinho. A gente consegue fazer essas trocas aí. Vou deixar até comentado isso aqui, né? Para não ter problema, mas fica aí para registro. Dúvidas quanto a essa possibilidade de troca? Você pode utilizar uma também, não tem problema não. Eu faço com 2 variáveis porque eu quero facilitar a vida e o entendimento, né? Eu acho que essa troca aqui fica bonitinha de ser entendido. Literalmente, assim, você copia para cá, aí você inverte esse cara e devolve para cá. E aí ele faz isso daí. É esse processinho que a gente está desenvolvendo aqui. Vamos fazer uma paradinha estratégica, tomar aquela água, dar aquela relaxadinha e a gente volta já já. E aí a gente faz o último, que é literalmente ordenar através de toda essa bagunça que a gente tem aqui, que a gente tem a troca, tem a busca, tem o imprime, aí a gente consegue ordenar e acaba o dia sendo feliz.